Essa história começa com uma bruxa aterrorizante que está lançando um feitiço muito poderoso e precisa de uma flor que um servo lhe traz. Podemos ver que essa bruxa é gigantesca em comparação com um ser humano normal. Ela completa o feitiço com todos os ingredientes, o que causa um enorme tornado. Em seguida, vemos uma família. A filha supostamente está lendo um livro, mas na verdade está assistindo ao celular, que ela escondeu entre as páginas. O pai fica bravo e toma o livro e o celular dela, porque eles tinham combinado de sair para explorar o mundo, para que ela não ficasse grudada no celular o tempo todo. Eles param para discutir, e a garota diz que não há nada mágico lá fora, que estão no meio do nada, e que ela só quer seu celular de volta. Ela fica muito chateada por terem tirado o celular e decide sair andando pela estrada, até que se depara com um enorme tornado. Eles tentam escapar com o caminhão, mas a garota pula para dentro do trailer para salvar o cachorro. O trailer é sugado pelo tornado, e a garota é levada com ele. Quando acorda, ouve o cachorro falando. Confusa, ela o encara, achando que deve ter batido a cabeça e por isso está ouvindo coisas. Mas, ao abrir o trailer, percebe que está à beira de um penhasco enorme em um mundo completamente diferente. O trailer está prestes a cair, mas ela continua procurando o celular. Finalmente, pula para fora, e o trailer despenca no abismo. Ela vê algumas pessoas pequeninas que lhe dão as boas-vindas ao País Azul, a terra dos Munchkins. Então, um dos servos da bruxa aparece e diz que a bruxa má do leste se foi, e agora eles podem viver em paz. Ele se oferece para se tornar o novo governante, pois eles precisam de alguém. Os Munchkins respondem que ele não tem o que é preciso para liderá-los e que não precisam dele, precisam da fada. Eles acreditam que a garota que acabou de chegar ao mundo deles é a fada que vai protegê-los, cuidar deles e se tornar sua nova feiticeira. A bruxa boa do leste chega e diz à garota que seu trailer caiu em cima da irmã dela. Chocada, a garota diz que não queria machucar ninguém, se ela nem entende o que está acontecendo. A bruxa boa diz para ela não se preocupar, que sua irmã era horrível e que, na verdade, é uma bênção ela ter ido embora. Depois, pergunta como a garota foi parar ali. A bruxa boa explica que a irmã enviou um tornado maligno para a terra, e ele atingiu exatamente onde a garota e os pais estavam dirigindo. Mas no momento em que o trailer caiu sobre a bruxa, o tornado parou, e a bruxa má morreu. A garota implora para a bruxa boa mandá-la de volta para a terra, mas a bruxa explica que isso não é possível. As dimensões são separadas por montanhas mágicas, e ela também não pode criar um tornado semelhante, porque foi feito com magia negra, e ela não pode usar magia negra, nem mesmo para o bem. Então, a garota vira uma página do livro e encontra um mapa dos reinos. A bruxa boa explica que quase todos os reinos são bons, mas há um lugar onde vive um mago, conhecido como o Mago de Oz, que aparentemente é maligno. Então, uma mensagem começa a aparecer no livro, Suma, que a garota consegue ler. Contém um código que só ela pode decifrar. A garota pergunta onde pode encontrar o Mago de Oz, e a bruxa boa diz que ela deve seguir a estrada de tijolos amarelos e que, aconteça o que acontecer, ela não deve sair dela, pois isso é extremamente perigoso. Em seguida, vemos a bruxa má do oeste punindo alguns moradores de sua vila, supostamente por traição, quando um mensageiro chega para informar que a bruxa do leste está morta e que uma garota praticamente caiu em cima dela. A bruxa fica muito abalada com a morte da irmã e pergunta ao mensageiro o que aconteceu com os sapatos dela. Acontece que a garota os calçou porque tinha perdido os seus próprios, o que deixa a bruxa ainda mais furiosa. Ela ordena que o mensageiro vá buscar esses sapatos e que não volte sem eles. Mesmo assim, a bruxa não confia no mensageiro e envia seu olho mágico para espioná-los. Ela diz que, com aqueles sapatos, terá tanto poder que até o mágico de Oz se curvará diante dela. O olho mágico, um corvo, chega onde está a garota e se apresenta. No entanto, um espantalho começa a se mexer e o corvo voa até sua orelha para avisá-lo que não se meta se ele está ali pelos sapatos da bruxa. Mas, quando vê o celular da garota, o corvo grita que é bruxaria e sai voando de medo. O espantalho quer falar, mas não tem boca. A garota pega algo do chão e diz que vai desenhar uma para ele, mas não alcança seu rosto. Enquanto tenta mover o poste em que ele está pendurado, ele avança de repente e acerta o olho mágico da bruxa, que estava observando tudo. A garota consegue desenhar uma boca no espantalho, e ele começa a falar sobre o mágico de Oz. Ele decide se juntar a eles na jornada, embora seja meio desajeitado e continue caindo. Enquanto isso, a bruxa fica furiosa porque o corvo não conseguiu pegar nada da garota. Então, ela envia 2 de seus servos em uma missão, libertar um escravo conhecido como o Devorador de Homens. Quando eles o trazem até ela, a bruxa lhe dá a tarefa de recuperar seus sapatos, e diz que ele pode comer a garota, se quiser, contanto que traga os sapatos de volta. Como recompensa, ela devolverá seu reino. Parece que, se ele cumprir a missão, será libertado e poderá voltar para casa.
Depois, vemos o espantalho e a garota andando por uma floresta escura, ainda seguindo a estrada de tijolos amarelos, exatamente como foram instruídos a não sair dela. Mas, de repente, o cachorro ouve algo à distância e sai correndo. A garota corre atrás dele, gritando para ele voltar, avisando que é perigoso sair do caminho. Quando chegam à origem do barulho, descobrem um homem de lata, que conta que já foi humano, mas foi amaldiçoado pela bruxa má do leste, que agora está morta. Ele diz que adoraria recuperar seu corpo e sua vida de verdade. A garota diz a ele que estão indo ver o mágico de Oz, e que, se ele quiser ir junto, o mágico talvez possa ajudá-lo a recuperar seu corpo e fazer seu coração bater de novo como antes. Enquanto Dorothy e os outros continuam pela estrada, ela começa a ouvir vozes vindas de algumas plantas mágicas. Então, ela sai de uma caverna e encontra o devorador de homens, que ela confunde com o mágico de Oz. Ela implora para que ele a mande de volta para seu mundo. Ele a engana e diz que vai, mas primeiro ela precisa tirar os sapatos. Enquanto isso, o homem de lata, o cachorro Totó e o espantalho ainda estão procurando por Dorothy dentro da caverna, pensando que ela está apenas brincando de esconde-esconde. Mas Totó os alerta de que ela está realmente em perigo e que eles precisam ir atrás dela. Eles encontram o devorador de homens, e uma batalha começa, na qual eles finalmente conseguem derrotá-lo. A bruxa fica furiosa porque, pela segunda vez, eles não conseguiram recuperar os sapatos. Seus servos falharam de novo, e Dorothy, que já havia sido presa em uma panela pelo devorador de homens, consegue escapar. Quando os outros a encontram, perguntam por que ela entrou voluntariamente na panela do devorador de homens, mas ela não quer responder. Ela não quer admitir que realmente acreditava que ele era o mágico de Oz e só queria voltar para casa, para seus pais. Também não quer confessar que estava prestes a deixar seus amigos para trás, mesmo tendo prometido que o mágico os ajudaria também. Ela só estava pensando em si mesma, se até ia deixar Totó para trás. Eventualmente, ela desaba e admite que só quer voltar para seus pais e que sente muita falta deles. Então vemos a bruxa, que recebe uma visita inesperada, um velho servo da irmã falecida. Ele aparece oferecendo um presente em troca da ajuda dela. O que ele quer é se tornar um poderoso feiticeiro e aprender com ela para poder governar o País Azul, a terra que sua antiga senhora deixou para trás. A bruxa ri e diz que vai ajudar, mas somente se ele trouxer os sapatos que nenhum dos outros servos conseguiu recuperar, se ele se livrar da garota. Mais tarde, vemos Totó correndo e latindo. Parece ter visto algo. Eles encontram um leão tremendo de medo, sentado em uma árvore. Acontece que ele é um rei, mas um muito covarde. Ele tem medo de praticamente tudo e de todos, e por isso foi expulso do seu reino. A garota e seus amigos convidam o leão para se juntar a eles para que o mágico de Oz possa realizar seus desejos mais profundos, com sorte, ajudá-lo a superar seu medo. Mas Dorothy nem tem certeza se o mágico será capaz de realizar seu desejo de voltar para seu mundo. Mesmo assim, continua prometendo desejos realizados para todos os outros. Ainda assim, o leão decide ir com eles. Enquanto isso, o servo da bruxa dá uma sugestão: lançar um feitiço na estrada pela qual Dorothy e seus amigos estão viajando. Esse feitiço fará crescer plantas que colocam qualquer um que as toque em um sono profundo e eterno. Quando Dorothy e seus amigos chegam a essa parte da estrada, param para tirar uma foto com o celular dela, logo depois da foto, ela cai em um sono profundo. Os outros acham que ela está apenas cansada. A bruxa aproveita a parada e envia seu servo, aquele a quem prometeu o País Azul, junto com alguns tigres dentes de sabre, porque o homem de lata e o espantalho ainda estão acordados. O feitiço não teve efeito sobre eles. Uma rainha rato aparece e diz ao homem de lata e ao espantalho que eles precisam tirar Dorothy, o cachorro e o leão das papoilas, ou eles vão ficar dormindo para sempre. Eles conseguem arrastar Dorothy para fora, e ela acorda, mas o leão é muito pesado. Como o homem de lata e o espantalho não conseguem levantá-lo, eles desistem e supõem que ele se perdeu. Dorothy entra em pânico e tenta voltar para buscá-lo, o que emociona a rainha rato ao ver o quanto Dorothy se importa em salvar seu amigo. Comovida, ela ordena aos seus súditos, os ratos, que empurrem o carrinho onde o leão está para ajudá-lo a sair de lá. Depois que ele é resgatado, a rainha rato diz a Dorothy que o que a motivou a ajudar foi ver até onde ela estava disposta a ir pelo amigo, mesmo correndo grandes riscos. Naquela noite, o leão ainda não acordou, e Dorothy e Totó estão prontos para continuar a viagem. Mas, de repente, eles correm porque os tigres dentes de sabre enviados pela bruxa chegam. Os animais os perseguem até uma ponte quebrada, onde acontece uma batalha. 2 tigres caem no cânion do topo da ponte, mas um continua lutando contra o homem de lata. Eventualmente, ele também cai. Na tentativa de ajudar, o leão pula, e acaba caindo junto com o último tigre. No final, só ficam Dorothy e o servo da bruxa. Ele diz a ela que o motivo pelo qual eles estavam perseguindo ela é por causa dos sapatos, porque eles não pertencem a ela. Frustrada, Dorothy responde que, se esse era o problema desde o começo, eles deveriam ter dito isso ao invés de causar tantos problemas. Então, ela tira os sapatos e os joga de volta para ele. Mas o servo desajeitado, mesmo com os sapatos na mão, também cai no cânion. No entanto, todos estão vivos e perfeitamente bem. Dorothy pede desculpas aos amigos por ter
sido egoísta no começo e por não valorizar a amizade que construíram. Agora ela se sente grata por todos estarem seguros, e eles continuam a jornada para ver o Mágico de Oz. No final, o Mágico de Oz finalmente aparece, mas só ouvimos sua voz, e ele não parece nada bom. A história termina com uma mensagem dizendo que vai continuar.